do Espírito. Bom dia, prezados irmãos ouvintes da Rádio Guarujá, 1420 AM, Florianópolis, Santa Catarina. Programa que vai ao ar às 8h40 aos sábados. Hoje, iniciando um novo estilo do programa, vamos gravar no estúdio do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. E o tema que nós vamos refletir é sobre o papel do Centro Espírita. Contamos hoje com a presença do nosso irmão vice-presidente Ricardo Mesquita e a nossa irmã Arlete Chambarelli e eu, Alexandre, colaboradores do Departamento de Família da Casa. Bem, sobre a importância e o papel do Centro Espírita, a gente vai encontrar aqui no livro Aos Espíritas, uma coletânea de mensagens sobre a unificação, movimento espírita e os espíritas, organizado pelo irmão Álvaro Crispino, mensagens recebidas pelo irmão Divaldo Pereira Franco. E aqui no item 18 e 19, o tema O Centro Espírita, vem elencar alguns desses papéis em que nós nos aproveitamos ao vir à casa espírita. Ela se nos apresenta, em primeiro lugar, para nós, como um lar, uma grande família que nos recebe no seu aconchego. Também vamos encontrar aqui uma espécie de hospital que acalenta nossas dores e fortalece o nosso ânimo, dando-nos coragem, fé e esperança. Também como uma escola, esclarecendo o porquê dessas dores e outros questionamentos, como de onde viemos, para onde vamos, o que acontece após a morte, o porquê das dores, as leis naturais ou divinas, né? Lei de causa e efeito, ou ação e reação. Vamos também encontrar o papel como um templo, local de prece e orações, onde nós também meditamos e lembramos de nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, oramos por causas nobres, pelas nossas lideranças do país, do mundo. É também uma escola de aprendizado, e aqui tem diversos livros e cursos, tem as obras básicas que estão aqui sobre a nossa mesa, que os irmãos também poderão encontrar pela internet o seu conteúdo, e deixa de ser uma espécie de oásis em nossa vida, onde nós encontramos o refrigério e matamos a sede da nossa alma para nos trazer conforto, consolação, esperança e fé. Irmão Ricardo. Bom dia a todos, Chambarelli. É um prazer a gente estar podendo participar desse programa no dia de hoje. E falaremos um pouco sobre os princípios da doutrina espírita que nós trouxemos aqui, que estão elencadas nas duas orelhas do livro Epístola aos Espíritas, de autoria de Oswaldo Melo, trabalho mediúnico, que foi lançado em 1935. Então, na edição desta obra, nós aproveitamos e colocamos alguns dos princípios da doutrina. E a doutrina, ela começa, evidentemente, com o Criador. Deus é um dos seus princípios. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nós encontramos isso no Livro dos Espíritos, na pergunta número 1. Jesus, nosso governador, guia e modelo mais perfeito para o homem. Questão 625 do Livro dos Espíritos. O Espírito é o ser inteligente da criação. Encontramos essas descrições e comentários na questão 76 do Livro dos Espíritos. O perispírito, substância semimaterial que serve de envoltório ao espírito e une a alma ao corpo físico. Livro dos Espíritos, questão 135. O processo de evolução são os princípios, são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. O livre-arbítrio, uma lei divina também. O homem tem a liberdade de pensar, agir. Sem o livre-arbítrio, ele seria uma máquina. A lei de causa e efeito, como o Chambarelli já citou, Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa, a punição é o resultado da infração da lei. Livro dos Espíritos, questão 964.
o processo de reencarnação, que envolve também a questão da justiça divina. Uma só vida não seria suficiente para aprendermos e desenvolvermos todo o nosso processo evolutivo. Necessitamos de muitas vidas para que possamos atingir um dia a perfeição. Somos espíritos imperfeitos ainda. Temos outras questões também. A pluralidade dos mundos habitados, citado no Livro dos Espíritos, na questão 55. Temos a imortalidade da alma como um princípio que nós estudamos e desenvolvemos a partir da informação que os espíritos superiores, através do processo de revelação, que é a sustentação e a pedra fundamental da Igreja do Cristo, a nossa questão da mediunidade. A vida do futuro, o sentimento de uma existência melhor, reside no foro íntimo de todos nós, todos os homens. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Livro dos Espíritos, questão 959. O plano espiritual, para onde nós vamos no momento do nosso desencarne, ou da nossa morte, como é conhecido. A alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartará momentaneamente. Questão 149 do Livro dos Espíritos. Os espíritos estão por toda parte. A mediunidade, faculdade inerente ao homem. Todo aquele que sente um grau qualquer de influência dos espíritos é, por esse fato, um médium. Livro dos Médiuns, item 159. A influência dos espíritos na nossa vida. Muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Enfim, são tantos os princípios que aqui estudamos, mas, de fato, a doutrina espírita ela vem como um consolador previsto pelo Cristo na última ceia. Então, desta forma, nós temos a possibilidade de sabermos de onde viemos, o que somos e para onde vamos. E desta forma a gente tem na casa espírita o local onde nós podemos exercitar, conhecer e estudar o Espiritismo. Muito bem. Então agora a leitura com a nossa irmã, ela trouxe para nós isso, os prolegômenos primeiro, né? Os prolegômenos. Está no Livro dos Espíritos. Isso, está no Livro dos Espíritos. Diz o seguinte: as comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corporal fazem parte da natureza das coisas e não constituem nenhum fato sobrenatural, razão pela qual encontramos seus vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje elas são gerais e patentes em todo o mundo. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer aos homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E temos aqui também o livro Cartas do Evangelho, de Chico Xavier, do Espírito Casimiro Cunha. Atende a Jesus. Todo apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura, a porta do coração. Já pensastes, a mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo da tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende a voz de Jesus. Condição, trabalho, idade, nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho, reforma-te sem alarde. Atende agora, amanhã talvez seja muito tarde. E como diz a nossa amiga Maria Elza Tiscati, ninguém resiste ao chamado de Jesus. Obrigado a todos que nos ouviram e até o próximo sábado. Na Era do Espírito.